Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E a aula de hoje é sobre propriedades e métodos de separação de misturas. Fiquem ligados no nosso vídeo. Olá, tudo bem? Me chamo Eduardo e junto com meu colega Pedro a gente vai falar sobre algumas propriedades materiais e separação de misturas. Mas para poder falar sobre separação de mistura, a gente deve conhecer primeiramente algumas propriedades. A primeira propriedade que vamos falar é ponto de fusão. E o que seria esse ponto de fusão? O ponto de fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido por aumento de temperatura, ou seja, é o início dessa passagem, que eu tenho uma substância sólida e eu quero transformar ela em um estado líquido. Então, eu vou fornecer uma temperatura para o meu sistema e ele vai fazer essa transformação, ou seja, é esse iniciozinho que ocorre do início da passagem do estado sólido para o líquido que eu considero fusão. Como mostrar nesse gráfico aqui, a gente tem, um gráfico onde é ordenadas, que é o eixo Y, a gente tem a temperatura e as abscissas, que é o eixo X, a gente tem o tempo de aquecimento. Porque para ocorrer essa transformação, leva algum tempo. A gente pode ver nessa curvazinha que mostra no gráfico, essa inclinaçãozinha. Eu estou aumentando a minha temperatura no sistema e, consequentemente, também o tempo do aquecimento que está ocorrendo também está aumentando. Ou seja, com o aumento da temperatura, eu vou aumentando, para o sistema dando a temperatura, vai ocorrendo essa transformação. Quando chega justamente nesse pontozinho aqui, que está entre uma linha, contínua, que é que ocorre o ponto de fusão. É justamente nessa linha contínua, que é constante no caso, que está ocorrendo a minha fusão. Ou seja, aí eu posso tanto encontrar meu estado sólido quanto meu estado líquido. Porém, quando eu já encontro nesse último pontozinho, assim, já subindo para a próxima linha, que é inclinada, eu só vou possuir o estado líquido, certo? Então, nessa reta constante é onde está ocorrendo a minha transformação, ou seja, meu ponto de fusão. Um exemplo disso é um cubo de gelo, que quando eu tiro da geladeira e coloco, por exemplo, em cima de uma mesa e deixo lá por algum tempo, quando eu for lá olhar novamente, depois de um certo tempo, eu posso observar que ela está completamente líquido, né? Porque ocorreu essa transformação. Outro exemplo é o ponto de ebulição, que é muito parecido com o ponto de fusão. E o que seria esse ponto de ebulição? O ponto de ebulição é a passagem do estado líquido para o estado gasoso por aumento da temperatura, ou seja, eu também estou fornecendo uma temperatura no meu sistema, só que nesse caso eu tenho o estado líquido e eu vou transformar esse estado líquido para o estado gasoso. Novamente, a gente pode observar aqui nesse gráfico da temperatura pelo tempo. Eu tenho, minha curvazinha inclinada e eu estou aumentando minha temperatura, aumentando. Isso também leva um certo tempo. Quando eu chegar a uma certa temperatura, eu vou já não dar mais para ele ficar líquido. Então, ele vai começar a transformar do estado líquido para o estado gasoso. A gente pode observar aqui no iníciozinho do gráfico, que vai começar, uma reta constante, é que vai correr exatamente nesse ponto que é o meu início de ebulição. Então, eu tenho essa reta constante, que é essa transformação. Estou passando do meu estado líquido para o gasoso. Então, nessa reta constante, eu posso encontrar tanto líquido quanto gasoso, os dois estados. Porém, quando já chego no finalzinho dessa reta constante, eu só vou encontrar meu estado gasoso. Como eu já tenho só o estado gasoso, ela vai agora estar no estado gasoso. Então, só vai possuir agora gás, não tenho mais o estado líquido, certo? Um exemplo disso é quando a gente está aquecendo uma água para cozinhar ou para fazer um chá, um café, alguma coisa, que a gente sempre coloca no fogo. A gente pode observar que a água, quando
ela atinge uma certa temperatura, ela começa a borbulhar. Então, você começa a ver um vaporzinho, né, de ar, uma fumaçazinha. Então, essa é justamente essa transformação, o ponto de ebulição dela. No caso, ela está passando do estado líquido para o estado gasoso. É justamente essa transformação, esse ponto de início, tanto o ponto de fusão quanto o ponto de ebulição, que é essa transformação, o iniciozinho que dá. Uma coisa que é importante é conhecer o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água, que é uma base para muitas coisas, né, que a gente utiliza. Então, esse aqui é uma curva de aquecimento da água pura, ok? A gente tem, inicialmente, a água sólida, que é o gelo, no caso, que a gente encontra. Então, a gente pode ver que aqui a gente tem um gráfico da temperatura pelo tempo, certo? A gente tem que sempre observar quando a gente vê um gráfico em relação ao que ele está nos fornecendo. Então, esse aqui ele está nos fornecendo temperatura e tempo. Então, é um gráfico de fusão ou de ebulição. Então, a gente pode observar aqui que nessa inclinaçãozinha a gente tem apenas o estado sólido. Aí, com certa temperatura, depois de um certo tempo, a gente pode ver que ele chega exatamente ao início de fusão. Ou seja, o início de fusão do estado da água, perdão, o início de fusão do estado da água é 0 graus Celsius, ok? Quando eu chegar a uma temperatura de 0 graus Celsius, eu estou fazendo uma transformação do estado sólido para o estado líquido, que no caso eu chamo de ponto de fusão ou temperatura de fusão. Então, aí eu começo a transformar. Por enquanto, aí só vou possuir nesse momento o estado sólido. Mas que depois de um certo tempo, que a gente pode ver no gráfico, nessa reta constante, depois de um certo tempo, ela vai ocorrendo essa transformação. Vai passar do estado sólido para o estado líquido e com o decorrer do tempo. Quando eu já chegar no finalzinho da reta, você pode observar, eu não vou ter mais meu estado sólido, eu só vou ter meu estado líquido. Então, eu termino minha transformação, meu ponto de fusão chega ao fim. Aí, eu só vou possuir água líquida. Então, é o que a gente pode observar nessa reta inclinada. Aqui eu só tenho água líquida. Então, eu estou fornecendo novamente uma temperatura. Estou aumentando a temperatura do sistema. Quando eu estou aumentando a temperatura do sistema, chega a um ponto que ele não consegue mais ficar líquido. Então, ele vai ocorrer uma transformação novamente. Vai passar do estado líquido para o estado gasoso. E essa transformação é justamente o ponto de ebulição. Que o ponto de ebulição da água é justamente a 100 graus Celsius, que é no início nessa reta contínua, certo? Então, aqui eu vou ter apenas estado líquido. Porém, com o tempo, né, como a gente pode ver nesse trecho, a gente pode possuir tanto água líquida como vapor, que no caso é o estado gasoso. E vai levar um certo tempo. Depois desse tempo, a gente só vai possuir gás, que vai chegar ao fim do nosso ponto de ebulição, certo? Recapitulando, o ponto de fusão da água é a 0 graus Celsius. Quando eu possuo a temperatura de 0 graus Celsius da água, eu tenho meu ponto de fusão. E o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Se eu chego a uma temperatura de 100 graus Celsius, eu tenho o ponto de ebulição, certo? Uma coisa que é importante lembrar que quando eu tenho essa transformação, que é nesses trechos contínuos, a temperatura ela fica constante, ou seja, eu nem aumento a temperatura, eu nem abaixo a temperatura, eu deixo lá naquela temperatura. Se é 0 graus Celsius, vai ficar 0 graus Celsius. Se é 5 graus Celsius, vai ficar 5 graus Celsius. Se é 100, vai continuar sendo 100. Eu não vou aumentar nem diminuir. Depois de passado um certo tempo e essa transformação tiver ocorrido, é que eu vou aumentar ou diminuir a minha temperatura no sistema, certo? E dando continuidade, né, à parte de propriedades dos materiais, vamos estudar um pouco sobre mudanças de estado físico. Então, a matéria
ela pode apresentar-se em qualquer estado físico, dependendo de alguns fatores como pressão e temperatura. Ela pode se apresentar no estado sólido, líquido e gasoso. E agora a gente vai conhecer como é que chamamos cada mudança de estado físico. Primeiro, temos a mudança do estado sólido para o líquido, que é conhecida como fusão. E o processo inverso, que é a passagem do líquido para o sólido, conhecemos como solidificação, né? A passagem do líquido para o sólido. Também temos a passagem do líquido para o gasoso, conhecida como vaporização, né? É a mudança do estado líquido para o gasoso. Também temos o processo inverso, que é a passagem do estado gasoso para o líquido, que é a condensação. Mas também podemos ter a passagem do sólido para o gasoso. E podemos chamar esse processo, né, essa mudança de estado, de sublimação. E o processo inverso, do gasoso para o sólido, podemos chamar de ressublimação. E agora vamos compreender um pouco mais sobre essa propriedade da matéria, que é a densidade, né? Essa propriedade do material relaciona a massa e o volume desse material. Essa propriedade do material, que é a densidade, pode ser representada por uma fórmula. D de densidade é igual a M, que é a massa, sobre o volume, representado pela letra V. Essas grandezas, elas são expressas em unidades, seguindo o sistema internacional. A massa, nessa fórmula da densidade, ela é expressa em gramas e o volume em centímetros cúbicos. E aqui no slide, né, a gente pode observar um exemplo que é a densidade da água, que é 1 grama por centímetro cúbico. Agora, vamos analisar esses dois exemplos. Nesse exemplo A, a bolinha ela é colocada no recipiente e ela flutua. Então, isso quer dizer que a bola é menos densa que o líquido. Nesse segundo exemplo, a bolinha ela é colocada no recipiente, só que ela afunda. Então, a densidade da bolinha é maior que a densidade do líquido. Então, a bola ela é mais densa que o líquido. Então, aí a gente pode relacionar a densidade da bolinha com a densidade do líquido. Quanto mais densa for a bolinha, né, mais densa que o líquido, ela vai afundar. E quanto menos densa ela for, ou quanto menor for sua densidade, ela vai flutuar. Quando estudamos separação das misturas, né, os métodos de separação de misturas, a gente percebe que é de extrema importância, né, a gente observar as diferenças das propriedades das substâncias. Como elas apresentam propriedades diferentes, a gente consegue utilizar alguns métodos para separar, né? A gente vai ver um pouco mais ao longo dessa aula. Como a gente já falou sobre propriedades materiais, agora a gente vai falar sobre método de separação de misturas. E o que seriam separação de misturas? Seriam separar uma substância de outra, certo? E eu posso separar misturas tanto homogêneas como heterogêneas. As misturas heterogêneas, elas são conhecidas, a separação de misturas heterogêneas, desculpe, elas são conhecidas como métodos mecânicos. Ou seja, elas não vão alterar nem minha composição física, nem minha composição química. Eu só vou trocar uma substância e colocar em outro recipiente. Só trocar de um recipiente para outro, separando, utilizando apenas propriedades que a gente acabou de ver. Já a mistura homogênea, a gente utiliza o método físico, ou seja, a gente vai ocorrer uma transformação física para poder separar uma substância de outra. Mas não vai ocorrer uma transformação química. Vale lembrar que nem a separação de mistura homogênea nem heterogênea, a gente não altera a composição das substâncias.
se ela tem uma composição X, ela vai continuar tendo aquela composição X, certo? Bom, a gente vai falar um pouco sobre decantação. E decantação é a separação de misturas heterogêneas. E o que seria decantação? É a separação entre substâncias que apresentam densidades diferentes e pode ocorrer tanto entre líquidos e sólidos ou líquidos que são líquidos imersíveis. Um exemplo disso de líquidos imersíveis é água e óleos. Eles não se dissolvem entre si, né? Eles não estão misturados entre si. Mas se eu colocar ele, por exemplo, no funil, como está mostrado no vídeo, a gente deixa lá em repouso por um tempo e o líquido que for mais denso, ele vai ficar na parte do fundo e o que for menos denso, ele vai ficar na parte de cima. E depois de um certo tempo, eu posso lá abrir meu funil e retirar a parte mais densa e colocar em outro recipiente. Outro exemplo entre líquidos e sólido é água e areia. Eu coloco lá, uma mistura lá de água e areia e eu deixo lá por um tempo em repouso. Vale lembrar que essa separação de decantação, né, ela leva um determinado tempo. Então, a gente pega lá a água e a areia, a gente deixa lá em repouso um determinado tempo. Quando a gente chegar lá, a gente pode ver a separação de duas fases, água e de areia. Como a areia é mais densa, ela vai ficar situada no fundo do recipiente. E a água, como é menos densa, vai ficar em cima. Então, eu posso pegar outro recipiente. No caso, a gente está utilizando um beck, a gente pega outro beck e vai despejar a água dentro desse outro recipiente, ficando apenas a areia no outro recipiente. Então, eu faço essa separação de decantação, certo? Outro exemplo é a centrifugação. A centrifugação é um método de decantação só um pouco mais rápido, pois a decantação ela requer tempo. Se você tiver um pouco de pressa, dependendo do que você deseja fazer, você pode usar o método de centrifugação, que é um processo de separação que utiliza força centrífuga gerada por uma rotação da amostra, que é usado para sedimentar sólidos em líquidos ou líquidos imersíveis de diferentes densidades, que é basicamente a decantação. Eu pego minha amostra que eu desejo, né, separar, coloco em um recipiente e boto numa centrífuga. Ela vai ficar girando, 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 e esse processo de girar vai fazer com que ocorra essa separação mais forte, mais rapidamente. Então, se eu levaria um tempo de 3 horas para separar uma substância pelo método de decantação, pela centrifugação, eu posso levar até tipo meia hora, vamos dizer. Então, eu vou economizar tempo. Um exemplo disso é quando a gente vai colher sangue, né, coletar sangue, a gente vê, né, que os médicos colocam, né, num recipientezinho e eles colocam dentro de uma centrífuga. Então, ele fica lá rodando. E depois, quando chega um certo tempo, a gente consegue ver essa amostrazinha. No lado direito, a gente pode ver o sangue que a gente é coletado. No lado esquerdo, a gente vê como fica depois de um certo tempo. Porque no nosso sangue existe várias substâncias, né, misturadas. Então, a gente consegue separar essas substâncias para poder ser analisada. E isso ocorre por causa da diferença de densidade desses líquidos que é presentes. Se eles tivessem a mesma densidade, seria muito difícil, praticamente impossível, ocorrer essa separação. Outra separação de misturas heterogêneas é a separação magnética. Nada mais separação magnética é separar metais de outras substâncias utilizando um ímã. Ou seja, eu vou pegar um ímã e passar em cima de alguma substância que contém algum metal. Esse ímã, pelas propriedades magnéticas, vai atrair o metal, fazendo com que eu possa separar o metal que eu desejo de outras substâncias. Um exemplo nas sucatas, né? Se a gente for numa sucata, né, naqueles ferros velhos, a gente pode ver muitos carros lá, né? Tipo, eu quero uma peça de metal X, ou quero separar as peças de metais, de alumínio, dos plásticos, essas coisas que tem lá.
Então, eles pegam esses carros com ímãs gigantes, eles colocam lá e aproxima. Tudo que for de metal, o ímã vai atrair para cima e ele vai conseguir justamente fazer essa separação. Então, esse é um método. Por exemplo, nessas serralharias que eles trabalham, né? Eles ficam cortando ferros e fica aquelas limalhas no chão com várias sujeiras. Então, eu quero aproveitar essas limalhas. E então ele pega um imãzinho, passa por cima, então ele vai atrair todas essas limalhas pro imã. Então eu consigo separar limalhas para reaproveitar, se ele desejar, das sujeiras de areia e outras coisas que tiver no chão, certo? A destilação simples, que é a separação entre substâncias sólidas de substâncias líquidas através da diferença entre os pontos de ebulição dessas substâncias. A partir dessas diferenças, a gente consegue separar esse líquido do sólido. E um exemplo disso é a água com sal. Quando a gente coloca a água para aquecer, a água com sal, a gente percebe que quando a água, né, atinge um ponto de ebulição, ela começa a evaporar e a gente tem, né, o sal no recipiente. Ao modo que você vai aquecendo aquela água, ela atinge o ponto de ebulição e o sal, né, que é um sólido não volátil, fica no recipiente. E através disso a gente consegue separar a água do sal, né, através dessa diferença entre o ponto de ebulição. A substância mais volátil possui o menor ponto de ebulição e evapora primeiro, né? Como a água possui o menor ponto de ebulição, ela evapora e a gente só fica, né, no recipiente com sal. Nessa figura, né, a gente observa o esquema, né, da destilação simples em laboratório. Né? A gente tem um balão de destilação que tem embaixo uma fonte de aquecimento que vai aquecer, né, a minha amostra, que é a água com sal. Né? Quando essa água ela é aquecida, ela promove a mudança do estado físico da água, né, do estado líquido para o gasoso. Né? A gente tem a vaporização, né? Esse vapor passa pelo condensador, né, a água no estado gasoso, ela é condensada e ela passa para esse outro recipiente, né, que é o frasco de recolhimento, né, na forma líquida. Nesse método de separação, propriedades físicas sendo alteradas, né? Eu tenho mudanças de estado físico, né? Eu não tenho uma transformação química, eu tenho transformações físicas. Então, nesse processo a gente pode ver nitidamente, né, como ocorrem essas transformações. Já na destilação fracionada, a gente tem a separação entre substâncias líquidas através dessa diferença dos pontos de ebulição, enquanto que na destilação simples a gente tinha, né, a separação entre substâncias líquidas de substâncias sólidas, e aqui a gente só tem substâncias líquidas. Um exemplo disso é a água e a acetona, né? Essa mistura homogênea. Para separar a água e a acetona, a gente consegue separar por uma destilação fracionada. Como a água apresenta o ponto de ebulição 100 graus Celsius e a acetona em torno de 56 graus Celsius, né, essa diferença entre esses pontos de ebulição possibilita essa separação. Né? Então, a substância com menor ponto de ebulição começa a evaporar. Né? Como a acetona tem o menor ponto de ebulição, ela é aquecida junto com a água, só que ela evapora, né? E quando ela passa pelo condensador, ela muda do estado gasoso para o líquido e é armazenada, né, recolhida nesse recipiente aqui, na forma líquida. E a água fica armazenada no recipiente de origem. E por fim, vamos apresentar esse último método de separação de mistura que iremos abordar nessa videoaula, que é a vaporização ou evaporação, a qual consiste em aquecer a mistura até que o líquido evapore, separando-se do soluto na forma sólida, né? Neste método de separação, a gente tem a perda do líquido, diferente da destilação, em que a gente tem tanto o sólido, né,
no recipiente, como a gente também tem um líquido no recipiente de recolhimento. Um exemplo desse método de separação é a evaporação de águas em salinas para obtenção do sal de cozinha. Né? A gente tem a evaporação da água e o sal ele é utilizado. Só para a gente terminar, né? Vamos exercitar um pouco. A gente possui duas questõezinhas. A primeira é para determinar quais são as etapas presentes no gráfico. Vocês podem pausar o vídeo e responder, certo? Bom, como a gente já viu nos gráficos anteriores, a gente tem um gráfico de fusão e temperatura, ok? A primeira coisa que a gente tem que analisar é os eixos, o que ele está dando. A gente tem o eixo da ordenada, que ele está mostrando a temperatura, e o eixo das abscissas, que é o tempo. A gente pode ver que existem duas retas constantes. Se existem duas retas constantes, ou seja, um é ponto de fusão e o outro vai ser o ponto de ebulição. Então, a gente tem que analisar. A temperatura está aumentando, certo? A gente tem um gráficozinho, uma parte que está inclinada do gráfico, que é o 1. A gente pode ver que a temperatura está aumentando. E chega em uma certa temperatura, né, o ponto inicial, que ela começa a ter, o gráfico começa a ser constante. Então, aí ocorreu uma transformação. A gente, no ponto 2, no caso, ele está constante, então está ocorrendo uma transformação, algum ponto. Mas eu ainda não sei se é o ponto de fusão ou se é o ponto de ebulição, então eu vou continuar analisando o gráfico. No ponto 3, a gente tem uma reta inclinada, ou seja, então a gente pode observar que já ocorreu essa transformação. Então, ele apresenta apenas algum estado sólido, ou, perdão, algum estado da matéria, ok? Pode ser líquido, sólido ou gasoso. Então, a gente pode observar também que, com o aumento da temperatura, a gente pode ver que esse gráfico está crescendo. Está inclinado, mas está aumentando. E a gente consegue ver no ponto 4 uma reta constante novamente. Então, a gente pode ver que está ocorrendo outra transformação. Também ainda não sabemos. E no ponto 5, a gente tem apenas uma reta inclinada crescendo. Então, já ocorreu alguma transformação, certo? A gente possui apenas algum estado. Pode ser sólido, líquido ou gasoso. Então, se a gente tem duas retas constantes, então a gente tem uma transformação do estado líquido para sólido, e do líquido para gasoso. Como está sempre ocorrendo aumento da temperatura, então a gente pode determinar que no ponto 1 a gente tem um estado sólido. Como o 2, se a gente tem um que é sólido, então o 2 está constante. Então a gente tem um ponto de fusão, a gente encontra tanto o estado sólido quanto líquido. No ponto 3 já ocorreu toda a transformação, então a gente só vai encontrar o estado líquido. No ponto 4 está ocorrendo a transformação do ponto de ebulição. Então, a gente tem tanto o estado líquido quanto o gasoso. E no ponto 5, a gente tem apenas o estado gasoso, certo? E vamos exercitar mais um pouco. Essa questão é da UFPR de 2009. A questão diz assim: a água pode ser encontrada na natureza nos estados sólido, líquido ou gasoso. Conforme as condições, a água pode passar de um estado para outro através de processos que recebem nomes específicos, como a gente já viu na aula. Um desses casos é quando ela muda do estado gasoso para o líquido. Assinale a alternativa que apresenta o nome correto dessa transformação. Aqui ele quer saber como se chama, né? A questão quer saber qual o processo em que a gente nomeia, né, essa mudança do estado gasoso para o líquido. Vamos para as alternativas. A. Sublimação. B. Vaporização. C. Solidificação. D. Condensação. Ou E. Fusão. Vamos começar pela A. A. Sublimação é a passagem do estado sólido para o gasoso. Então, essa já não é.
Vaporização é um método de separação de mistura, então ele não é uma mudança de estado físico. Já não é a B também. C. Solidificação. A solidificação é um processo, é a mudança do estado líquido para o sólido. Então, também não é. D. Condensação. Essa é a letra certa, pois a condensação é a mudança do estado gasoso para o líquido. Consequentemente, não é a letra E, fusão, que a fusão é a passagem do estado sólido para o líquido. E essa foi a nossa videoaula sobre propriedades e métodos de separação de misturas. Esperamos que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like e não esqueça de deixar aqui o seu comentário sobre o que você achou dessa aula. E também não esqueça de compartilhar com seus amigos. Até a próxima aula.